Oi, gente do Rooftop Turiaçu, a turma que era do boteco e agora subiu na vida. Foi para o andar de cima, olhando tudo lá de Ó, cima. Não Ainda bem que você sabendo rimou direito, hein? pontos para dar as dicas que todos precisam. Eu não entendi quem falou aí, desculpa. Ainda bem que você rimou direito. A turma que era do boteco e tomou, daí você mudou. Gente, mas o tema aqui, já que é boteco, já que é ali da Turiaçu, da Palestra Itália, Caraíbas, Diana, né? O pedacinho ali, a rotatória ali do posto de gasolina ali da Sumaré com a Palestra Itália, né? A famosa Palestra Itália, mas para nós eternamente Turiaçu, com dois S, como se diga, certo? Então, o tema hoje é o torcedor pode tudo, ou quase tudo. E a gente vai falar sobre isso, que nós somos torcedores, cada um aí de uma geração, gerações parecidas, gerações mais novas, mais velhas, Nutelas, raízes, cornetas, amendoins e nenhum chapa branca, felizmente, né? Pelo menos por enquanto, né? Então eu queria saber, você aí, o Toninho, Marcos Garbellini de Sinop, conta para nós aí, torcedor pode tudo ou quase tudo, você pode falar sobre isso para nós. bom, pessoal, prazer estar aqui de novo com vocês, né? Um assunto esse meio delicado, né? Só que está se tornando rotineiro. Torcedor não pode tudo. Torcedor não tem essa liberdade assim de poder fazer tudo que ele imagina, né? Às vezes, muitos casos que a gente está vendo, está acompanhando aí, o torcedor está fazendo é atrapalhar a equipe, né? Você criticar, uma crítica construtiva, às vezes criticar um trabalho é cabível. O que você não pode é extrapolar, né, gente? Se você extrapolar, você começa a atrapalhar o desenvolvimento do trabalho do treinador, principalmente, né? Para poder tudo, não tem como, né? Dizer que a gente não pode ser corneta, a gente pode cornetar sim, ué. Quem que não é corneta? Qual italiano que não é corneta? Me explica. Tem jeito. Mas tem que ser construtivo. Você tem que trabalhar, você tem que ir no campo para apoiar a equipe. Outra coisa que acontece muito é você comprar o que a mídia está vendendo. Tem muito stream, muita gente jogando coisa na mídia aí e levando em cima, levando para o mau caminho, como se diz, né? Só para aparecer ganhar like. Cara, é complicado. A torcida tem que aprender a discernir isso aí. Entender o que é pro clube e o que não é pro clube. Tem muita gente que não é palmeirense que tá ganhando dinheiro com isso aí, pô. É verdade. É nítido, é fato isso aí, é verídico. É só você olhar quem tá fazendo a propaganda. Cara, torcedor palmeirense tem que ir no campo para apoiar o time, na alegria e na tristeza, né? É assim que eu penso. Beleza? Né, Galuzzi? Fala para nós aí, Galuzzi. Não, faço das suas as minhas palavras. Exatamente, uma pessoa com mais sabedoria, sabe das coisas antigas e sabe como é que a gente tem que entender o futebol. O que eu queria dar é um pitaco aqui, como eu falei pro Abel Ferreira, é o seguinte, meu. A gente tem que saber também blindar o time das críticas. O Palmeiras sempre foi, dificilmente vai deixar de ser. Nós temos uma personalidade muito forte. Então o pessoal vai lá. Eu lembro da década de 80, quantos treinadores a gente demitia a partir de 4 cada paulista perdido. Eu lembro de quantos jogadores da base a gente não deixou de vingar mesmo, porque o pessoal era muito crítico e antes de dar tempo para vingar a gente não perdia. Isso é natural da torcida. A gente tem que fazer como você falou, ponderar nossas palavras, ter mais paciência, mas é o seguinte, o clube tem que entender como é que é a posição dele. Em primeiro lugar, os jogadores e a comissão técnica treinam um time como esporte e nós recebemos aquilo como produto. Isso é uma grande diferença. Quando você recebe aquele produto, você tem uma expectativa que às vezes extrapola o que a realidade pode te entregar. Essa que é a grande verdade. Se você comparar uma laranja com um suquinho de laranja de caixinha, uma laranja é a realidade, um suquinho de laranja é o produto que te é entregue. Então, nem sempre a realidade vai te entregar um futebol espetacular, um esporte espetacular. Lembrem disso, nem sempre o esporte vai ser espetacular. Só que quem compra esse esporte, ele vai querer vender como um produto, ele vai ter que vender emoção. Então, nem sempre a realidade vai
conseguir entregar isso. Isso é a primeira coisa que o pessoal tem que entender, que o torcedor acaba alimentado por isso, e ele vai acabar exigindo por conta do produto que lhe é vendido. O pessoal que está tratando aquilo como esporte, que é a comissão técnica e todo o pessoal envolvido, tem que entender isso. Nós jogamos como esporte, os torcedores entendem como produto, em primeiro lugar, então vamos saber distinguir uma coisa da outra. Outra questão, para todo mundo que o futebol e para todas as torcidas acaba sendo um elemento de quase que um saco de pancada, você precisa extravasar aquelas dificuldades diárias e tudo mais. Então, assim, não vamos dar muita atenção para isso. Dentro das críticas que existem, existe muito extravasamento daquela coisa que você vai no estádio justamente para colocar para fora. Então, a gente tem que entender que muito das críticas que vêm da torcida, elas têm que ser muito filtradas e entendidas como uma coisa de torcida. Que aquilo não necessariamente corresponde ao que o pessoal entende lá dentro. Então tem que ser mais blindado. Até o valor de ingresso influencia isso, e até mesmo o valor do recebido pelos torcedores de todo mundo. Você entende? Os caras recebem 10, 50, 100 vezes o que a gente ganha no mês, cara. Então, é lógico, é natural que as pessoas exijam algo que muitas vezes não vai poder ser entregue. Então você lá dentro tem que saber colocar esse discurso. Pessoal, vamos separar uma coisa da outra. Não vamos se deixar entregar. Se isso tivesse sido mais bem trabalhado, talvez o Rios não tivesse feito aquele sinal. E para finalizar, a nossa cultura, infelizmente, ainda tem muito aquele... Aí, Abel, você vai entender bem, aquele sebastianismo. Sabe o sebastianismo? O pessoal que espera um salvador da pátria, um Sassamutema. E a realidade não funciona assim. A realidade é muito mais complexa de um salvador. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender todos esses fatores, a gente entende que as críticas da torcida têm que ser deixadas no âmbito da torcida. Então não deixa isso influenciar tanto o time. Porque a ponto de um cara chegar e falar para a torcida assim, Rios, depois você se desculpou perfeito, então, que nem fala na quebrada que o sujeito, mas aí eu falo, foi lá, desculpou perfeito, coisa mais Palmeiras, que a gente é humano mesmo. Mas é o seguinte, a gente não precisa levar essas críticas, porque a gente tem que entender que isso tem muita coisa por trás que faz o torcedor agir assim. Então vamos em frente, que a gente tem muito a... Tanto quanto o time tem que melhorar, nós podemos também melhorar e o time poder entender que cada um no seu lugar de fala, como dizem hoje, né? O que vocês acham, pessoal? Eu penso o seguinte, esse torcedor pode tudo, ou quase tudo. O torcedor não pode tudo. A gente vê no que está rolando aí aquele vídeo do indivíduo que resolveu se vingar dos racistas paraguaios, fazendo gestos, retribuindo gestos racistas para eles. Só que a gente vê naquele vídeo ali antes também uma série de pessoas ali, todas ali com o celular, mostrando-se a si mesmo e com o dedo do meio apontado para os torcedores do Cerro, gente que ele nem conhece, que está ali para ver o jogo, para provocar. E isso é uma coisa muito comum no futebol, mostrar o dedo do meio para um desconhecido que pode ser o seu vizinho ou o advogado que vai te atender amanhã no escritório de advocacia e você acabou. E aquela história, um amigo meu dizia assim, nunca brigue com as pessoas quando você tem filhos, porque aquele cara pode ser o sogro da tua filha no futuro, compartilhar o neto com você. E você mandou ele para aquele lugar, e ontem e amanhã vocês vão ter que brincar com o mesmo neto, entendeu? Aí então, dá ruim, né? Eu acho que o torcedor pode tudo, sim, porque o torcedor paga, o torcedor é um cliente. E tem uma coisa que eu ouvi hoje, eu achei interessante, um dos analistas aí, comentarista esportivo famoso, falou uma coisa que é interessante. Quando você vai no teatro, você vai a um show, você sabe que o show do fulano, da banda tal, é um espetáculo, é muito boa. Você pode até gostar mais ou gostar menos, mas você não vai se decepcionar. Você vai pagar caro, vai lá, vai saber que você vai ver um show, vai ver um espetáculo do teatro, uma ópera, o que for, né? Um pagode, o que for. A micareta, o carnaval, etc, etc, o bloco, etc, etc. Quando você vai no futebol, você pode voltar com 3-0 na tua orelha, o teu time jogou um mal pra caramba, você gastou uma grana violenta e você fica puto da vida. E, obviamente, você fica puto. E você, eu xingo, todo mundo xinga. O xingamento tá do ser humano. Não é porque a gente é fã da educação, não. Mas tem uma hora que é limite, cara. Eu tava no jogo quarta-feira, eu até comentei com alguns de vocês. O molequinho lá aprendeu a jogar bola no quintal do apartamento da avó, nunca jogou bola na vida. E a cada
passe errado ou qualquer coisa dava errado, eles soltavam e gritava, e gritava, e gritava, que não parava de gritar, com o senhorzinho chato, senhor, né? Então, você imagina, está criando ali a ideia de que ele está extravasando, bacana, mas tem um limite, ele tem que entender o jogo, ele tem que entender a limitação do jogador, ele tem que entender a limitação de um time como uma equipe, porque aquilo mostra que o futebol é um jogo de equipe. É um jogo de equipe, não adianta você se matar se o goleiro toma um frango, cara. Não adianta você se matar, fazer 3 gols, e não adianta o goleiro pegar tudo e os caras lá na cara do gol. Bom, aí tem que falar, né? O cara vai lá na cara do gol e chuta a bola na cara do goleiro. Aí não adianta. Para gol perdido é igual a frango. Eu era goleiro, eu falava, gente, não reclama do meu frango se você perde um gol. Se vocês não perderem nenhum dos gols, eu posso tomar 1 ou 2 frangos aqui que tá tudo certo, a gente ganha o jogo. O que você acha, Diego? A culpa é sempre do goleiro, né? Mas não tem dúvida. O time não tá fazendo nada, o cara chutou do meio da rua, você tomou o gol, ferrou. Você pode ter pegado tudo, o cara chutou do meio da rua, você tomou o gol, é do goleiro. Basta você ver a situação. O Everton representou o Everton no gol do Palmeiras. O Marcão, São Marcos, o que representou. No momento em que deu uma falha, o Marcos furou aquela bola lá e tomou de 7-2, 8-2, lá não sei quem, o pessoal queria matar o Marcos. Vitória. E agora o Everton aí, todo mundo crucificando porque essa bola é defensável, que a bola é defensável, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Bom, vou falar dos adversários. O Cássio, o Cássio lá no time lá do outro lado da cidade, lá, cara, o cara, o que ele representou pro time? Eu sei como queriam matar o cara agora, porque ele tá em fim de carreira, não tá rendendo igual. Então, tem que entender, e o jovem torcedor tem que aprender isso, que é um jogo de equipe. E quando a equipe não funciona, porque um não tá bem, ou porque o conjunto não tá bem, lógico que você fica irritado, você quer ganhar o jogo, você quer ganhar dinheiro, você quer que a tua empresa cresça, e assim vai. Mas aí você pegar alguém para ser o culpado é muito fácil, né? É a história aqui do sebastianismo. Assim como você precisa de alguém para te liderar no caminho das glórias, você precisa de alguém para culpar quando as coisas não vão bem, né? Vero. Muito bem. Mas também tem... Quieto. Não, é que eu tô só ouvindo, né? Quem ouve, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Eu acho que assim, eu fui muito... Nós falamos demais, cara. Não, a gente tá aprendendo aqui, um aprende com o outro. Eu acho que espero que os nossos rooftoppers aprendam e nos ensinem também. E não esquece do like, ó. Dá o like aí. Manda pergunta. Então, primeiro assim, a gente tem que... Eu fui muito frequentador de estádio, né? Eu morava, minha vida, cresci ali, né? Do lado do Palmeiras, então frequentei aquilo lá. E assim, a grande verdade é que assim, parece que quando o torcedor entra lá, parece que ele entra num Matrix, né? É uma realidade. O que o cara é dentro do estádio, normalmente ele não é fora, né? Então lá ele xinga, lá ele é como se fosse um vale tudo. É muita questão de educação, né? A questão de policiamento, a questão tem... Aí a gente vai entrar numa coisa assim infinita, a gente não adianta a gente ficar falando sobre isso, né? Oi? Me permite te interromper um pouquinho. Isso é uma coisa, a gente no estádio é outra coisa. Eu vivi essa experiência e vocês sabem disso, eu vou comentar rapidamente aqui. No dia da inauguração do Allianz Parque, eu morava no Rio de Janeiro e vim trabalhar em São Paulo, e eu consegui o ingresso na cadeira oeste, na segunda fila, no dia da inauguração, que nós perdemos 2-0 no Sport. E naquele jogo tinha uma lesma que jogava no Palmeiras, que vou falar o nome, chamava Wesley, que tinha vaquinha. Estão fazendo vaquinha até hoje para ver se paga o prejuízo que aquela coisa deu lá. Tem gente no grupo ali aqui que participou da vaquinha, hein? Não falo o quê, mas tem gente aí. Essa lesma, tinha outros jogadores ali muito ruins, mas não eram lesma que nessa lesma. Essa lesma foi substituída no segundo tempo. E aí eu vou ali atrás e boto o dedo seu. No dia seguinte eu tô na primeira página do UOL, torcida do Palmeiras
detona Wesley, não sei o quê. Quem é o cara do meio com o dedão apontado? Eu. César Corneta. Puxa, que legal, cara. César Cornetone. Naquele tempo não tinha tanto zap, mandaram a foto pelo e-mail, escuta, é você. Eu falei, cara. Aí eu vou pegar na história do vídeo de ontem. O cara foi lá fazer gesto racista, se vingar dos paraguaios racistas, não sei o quê. Primeiro ele estava mostrando os 2 dedos lá, aparecendo na foto. Depois ele começou a fazer gesto de macaco. Depois ele passava a mão no rosto, não sei se era bigode do que ele estava querendo dizer ali. Quer dizer, o cara estava se achando o máximo. Ele foi filmado, ele foi detonado publicamente. O Palmeiras não divulgou o nome dele, mas já o notificou que se vier uma multa de $65 mil, o Palmeiras vai cobrar judicialmente dele. Tá certo. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente que pode tudo e que vai num estádio onde tem reconhecimento facial, onde já foram presas 55 pessoas procuradas pela justiça, 55 palmeirenses entrando no jogo já foram presos por reconhecimento facial, porque não paga a pensão, porque está com busca de suspeito de assassinato, chilindró. Entendeu? Aí o cara vai lá, ele vai se vingar, é o paladino justiceiro, vai se vingar no mundo, gente. Não adianta, o mundo é esse. E ali, se você olhar naquele vídeo que nós postamos aí no Instagram, tem mais 3 caras mostrando o dedo e filmando assim, e como aí estava mandando para alguém, com o maior orgulho, aquilo, e estava sendo filmado, e o Brasil inteiro viu a cara deles. E eu não conheço, mas alguém conhece o cara. É uma coisa que tem que começar a pensar isso que pode. Você pode xingar, você pode reclamar, você pode espernear, mas o comportamento público, ele não volta atrás. Você está no lugar público, não autorizei me filmar, divulgar. Caramba, você está na rua. Você está na rua, você é visto. Mas hoje mesmo a gente estava falando, a gente estava falando de educação, e até o Diego, a gente estava lá no nosso bate-papo, antes o Diego falou, vocês não acham que está gourmetizando? Mas eu acho que está gourmetizando o estádio, e eu acho que esse é um caminho que vai acontecer, porque para você pagar salário de 2, 3 milhões de reais para estrela, e a gente tem o quê? Acho que não tem nenhum que ganha isso, Não sei quem ganha 2 pau lá no Palmeiras. Mas você precisa cobrar caro, o dinheiro tem que sair de algum lugar, Então, e com a gourmetização vai vir certas exigências, Eu, assim, alguém aqui se você não gosta da pizzaria, você sai quebrando tudo? Se você vai no Uber e o carro e o motorista não tomou banho você vai quebrar todo o Uber? Não vai. Por que você faz isso no estádio? Não é, lá não é. A gente continua num ambiente onde tem que se respeitar, entendeu? Cara, vamos xingar o cara lá, sabe? Não, o próprio jogador, vaiar o próprio jogador. Pô, cara, vai o jogador adversário, vai ao próprio jogador, é sacanagem. A gente que viveu a fila, eu sou bem sincero, eu não tô querendo ser, sabe, passar pano, nem nada, mas nem na época da Parmalat a gente viu o Palmeiras ganhar tanto que nem tá ganhando agora. E olha que naquela época a gente tinha craque, naquela época o Palmeiras era a base da seleção brasileira. E hoje a gente não tem, a gente tem o quê? Ninguém na seleção brasileira, Mas o nosso time hoje é um multicampeão, a gente produz jogador, a gente fatura bilhões, somos considerados o melhor time hoje, assim, a nível, todo mundo que vem e visita a gente, vai no nosso centro de treinamento, o nosso estádio, fala, cara, não deixa nada a desejar para nenhum time da Europa. Daí a negada, porque perdeu 2 jogos, tudo bem, perdeu um campeonato para o arquirrival, mas, sabe, não é motivo, não é assim. O torcedor pode reclamar, ele é um consumidor, mas ele não pode tudo. Correto. E a pergunta é a seguinte, eu queria só acrescentar, só que tudo bem, não quero interromper não, mas o jogador também não pode fazer psil para a torcida, na minha opinião. Ele pode até estar com raiva, e eu acho até que ele tinha motivo para estar com raiva, porque o Rio estava jogando bem, ele era um respeitador, fez o gol,
e o pessoal estava na orelha dele falando, eu ouvi ali a movimentação, toda vez que ele pegava a bola, tentava cruzar, não deu certa jogada, e quem estava perto de mim ali no Superior Sul, que é um pouco longe do campo, também reclamando bastante disso. Mas eu acho que o jogador também não pode falar, porque na verdade ele também faz parte de um produto, né? Faz parte do show. A gente quer que ele jogue bem. Se ele joga mal, a gente pode vaiá-lo. A gente pode criticá-lo através da vaia, porque ele é um artista, ele está exposto. Assim como nós, daqui a pouco vamos ser criticados aqui, porque nós estamos ficando artistas, nós somos bonitos pra caramba também, além de inteligentes. Então, a gente está se expondo, a gente tem que levar a bordoada quando o cara não gostar da gente. Tem gente que é bonzinho, tem gente que é educado, tem gente que é mal educado, né? Então, eu acho que também não pode. Mas eu queria voltar lá no Garbellini, porque ele falou pouco, cara. Eu acho que ele tem mais coisa para falar para a gente dessa história aí do torcedor corneta. Porque eu venho notando, assim, há algum tempo, uma transformação no Garbellini. Eu acho que ele está ficando uma pessoa assim mais zen, filosófica e centrada. Fala mais para nós, Garbellini, do que você Tá acha. nutelando demais, tá nutelando demais. Tá agindo. Você tá escutando o que o Diego tá falando aí, que eu tô nutelando? Pô, Diego, ajuda eu, cara. Nutelando. Rapaz, eu sou raiz, eu passei 17 anos na fila. Eu fui ver o Palmeiras, eu vi o Palmeiras campeão em 76, depois foi ver o Palmeiras campeão em 93. Então, essa molecada de hoje não sabe o que é sofrer, né? Pegou esse time tudo, não tem ideia do que é você ver o Palmeiras perder para Inter de Limeira, uma final. Mamma mia! Você tá louco, mano. Eu tenho uma teoria. Essa meninada, os jovens daí de hoje, né? Aí eu vou pegar a geração dos meus filhos aí, que estão agora no auge da juventude, aí, do início da vida adulta, da vida produtiva, estão assumindo o poder das coisas, né? Estão ficando poderosos. É uma geração dos 30, 40, 45, que a gente sabe que é onde os indivíduos se afirmam, né, como líderes, né, na humanidade, na sociedade, etc. Eles estão pegando uma fase gloriosa no Palmeiras e eles cresceram, Garbellini, nessa fase gloriosa de 93 em diante, da época Parmalat. Os meus filhos, quando eram pequenininhos, o Palmeiras era campeão todo ano, cara. Aí passou aquela época ruim, cai uma vez, cai duas, subiu ali em 14 lá para cá, subiu ali em 15 a Copa do Brasil, eu estava lá no Allianz, ali atrás do gol Cristaldo batendo pênalti, e é uma geração que pegou lá na infância, reforçou a ideia da família ser palmeirense, do pai, etc, etc, até como eu tenho um sobrinho cujo pai, como meu cunhado é corintiano doente, ele era corintiano, ele falou, pai, não dá mais, eu vou torcer pro Palmeiras, porque o Corinthians só perde o Palmeiras. E ele é palmeirense de hoje, e o meu sobrinho Neto também é palmeirense, né? Só um adendo que eu tenho que falar, a questão do jogador. O Rios fez não é certo, né? Porque como a gente já comentou, ele é um jogador do Palmeiras, ele trabalha pro Palmeiras. Então tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é o nome da palavra, né? Não é fácil, mas nesses momentos aí você tem que ter equilíbrio, você tem que tomar cuidado. Porque torcedor é um bicho apaixonado, ele não age com a razão, ele age com o coração. Verdade. E torcida, você sabe como é. A torcida do Palmeiras é complicada. Já teve vários jogadores do Palmeiras que teve problema com a torcida, lembra? Diego? Aí, Diego. Diego tá querendo falar. Eu lembro de uma... Meu pai era vivo, a gente tava lá na turma do amendoim, né? Eu sempre fui da turma do amendoim com meu pai. E teve aquele episódio do Diego Souza, sabe? Que ele saiu do campo e mostrou o dedo do meio pra todo mundo. Os caras queriam pegar o Diego Souza lá, meus caras estavam quase pulando lá de cima, lá da turma do amendoim, pra pegar o Diego Souza. Porque eu vou te falar, a gente é passional, cara, ainda mais Palmeiras, cara. Vocês estavam falando de tudo isso daí, eu queria só falar um negocinho aí pra mim, assim. Eu acho, cara, que mudou tudo isso. Mudou completamente na época que eu ia no estádio com meu pai, entendeu? E o que é hoje. Entendeu? Eu acho que você tem que ter limites, entendeu? Que nem, por exemplo, que ele tava falando do cara que imitou o macaco, né? Ele tá dizendo que foi pra um cara lá de cima que tava falando que ele era gordo. Entendeu? Essa foi a defesa do cara, mas eu também não... Mas eu acho que você tem que ter um limite. Porque assim, o que eu falo assim pra você, também nós não podemos ser chato. Porque a zoeira do futebol sempre existiu, cara.
Palmeiras perde, meu celular chove de gente que liga e me zoa. Entendeu? O problema é quando você pega e já parte para uma outra esfera. Por exemplo, o fato de você fazer um gol e mandar um chupa pros caras de lá, pô, eu mesmo no Cerro, foi Cerro Porteño ano passado que a gente ganhou de virada, não foi? Tava no Morumbi, do lado dos caras, os caras fazendo barulho pra caramba com aquela bandinha. Eu falei, a Eu hora que tava fez o também. gol, mano, Eu eu tava virei pra também. eles e falei, enfia o negócio no rabo, mano, a bandinha no rabo. Porque Justo, é justo, emoção, justo. cara. Futebol é legal por causa disso, cara. Nós não podemos também. Ah, não, que nem, por exemplo, o Rios fazer o Chill. Eu acho que é um desrespeito com a torcida, porque a torcida tem direito de vaiar, cara. Verdade. Sabe? A torcida tem direito de xingar também, cornetar. O cara não quer ser cornetado, não vai ser jogador de futebol, filho. Vai jogar tênis, mano, vai praticar esporte, vai ginástica artística. Entendeu? Agora, o cara quer jogar futebol. A maior paixão nacional que nós temos é o futebol. O cara tem que aguentar, cara, vaiar. E tava todo mundo vaiando mesmo o Rios. E se eu tivesse no estádio, eu ia vaiar também. Porque você vai lá atrás de tudo que ele fez, entendeu? O Rios é um cara que ou ele joga muito bem ou ele faz cagada. Então, o cara tem que aceitar. Entendeu? A torcida é isso, cara. Entendeu? O Palmeiras incentiva, eu acho que a torcida do Palmeiras é a torcida mais legal que tem, no quesito de incentivar. Mas a torcida do Palmeiras tem um negócio assim. Se 15 minutos o time não faz gol, cara, aí os caras já começam a torcer o nariz, já começam a falar, ih, E se só faz entendeu? 3 e pode fazer 4, meu, tá 3-0, perde o quarto gol, aí, cara, pô, Então, Cai a casa, cai a casa. Mas eu Casa- vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. E tem o mais novinho aqui, talvez seja o Diego, né? Não sei. Olhando hoje o time como um todo, centro de treinamento, elenco, conquista nos últimos anos, faturamento, produção de jogadores, né? O clube como um todo, alguém já viveu, experimentou esse momento que a gente está vivendo hoje no Palmeiras? Eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Por isso que eu acho que a torcida tem que, sabe, tem que pensar. Eu não me lembro de ter visto hoje o Palmeiras, na minha opinião, sem clubismo, olhando o pacote completo, nós somos o melhor time do Brasil. Ah, mas mas falou, isso é Mas paixão, cara, é paixão. É diferente, a gente é muito passional. Depois você vai pensar, mas a gente é paixão, a gente quer ganhar sempre. Pô, minha filha foi chorar. Você vê, ó, vocês falam um negócio aí, só pra concluir o que eu vou falar pra vocês. Minha filha chorou a primeira vez agora que perdeu pro Corinthians, cara. Ela não aceitava. Como que o Palmeiras, que é todo poderoso, tá ganhando todo mundo, perdeu pro Corinthians? Entendeu? E eu falo pra ela, não vai ganhar sempre, mas, meu, mas é o isso. aprendizado, né? Sim. É o aprendizado do esporte. é, Cara, se você pegar, eu não sei como é que tá hoje, mas no site do Palmeiras tinha uma estatística dos jogos do Palmeiras desde o início da era Palestra Itália, 1914, lá contra o time lá de Votorantim, que foi o primeiro jogo até os dias de hoje. O Palmeiras tem algo, algo assim, 55% dos jogos que o Palmeiras jogou, ele venceu. 45% que sobrou, ele perdeu em torno de 20 a 25% e empatou 15 a 20%. Na era atual, a gente vê que esse ano nós perdemos 2 jogos, empatamos vários, perdemos 2 jogos. Quantos jogos já foram? 20 e tanto. Então agora está quase para 70% de vitórias, cara. Isso é muita coisa. Outra coisa, número de gols feitos, uma vez eu peguei isso com um amigo meu, que é um palmeirense doente, que tem toda a história do Palmeiras, ele foi cônsul do Palmeiras no interior, tem um arquivo fotográfico imenso, nós pegamos uma planilha Excel com os gols marcados, ano a ano. É impressionante. O Palmeiras dá uma média de 1,7, 1,8 gol por jogo, e gol tomado 0,6, 0,7 o jogo. E isso varia com as épocas. Se você pegar essa planilha, hoje com inteligência artificial, isso aí fica bico, né? Pegar isso aí, você mostra uma evolução histórica impressionante, cara.
E essa evolução histórica de 10 anos para cá é mais marcante ainda. Então, tá criando entre nós uma geração de viciados em vitória. Até nós que somos viciados em porrada, a gente levou porrada pra caramba já. Eu, então, nem se fala, né? O Paulo também. A gente também está ficando mal acostumado. Imagina, então, quem nasceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás, na era Parmalat, e está agora no auge da vida adulta com essa fase nova, com a era da organização. E você imagina a sua filha aí, os pequenos aí que nasceram nos últimos 15 anos, quem tem menos de 15 anos, começou a ser palmeirense com 3, 4, 5 anos, acompanhar com o pai, com a família, sei lá, com os amigos, com 5, tem 15 anos agora, eles estão viciados, é um addict de vitória. Ele está viciado, ele precisa eventualmente ser oxigenado. Galuzzi tá passando mal lá, pô. Vou liberar o Galuzzi pra falar, pô. Vai cortar o menino. Tava fazendo sinal. Ô, Diego, porque você começa a ouvir uma coisa, você fala, pô, não, eu respeito tudo mais. E você começou a falar do Rios e tudo mais, eu entendo tudo, mas o jogador que participa, ele erra mesmo. Outro dia eu estava vendo a final no YouTube, né? A final do Brasil contra a Itália, 4-1 em 70. O Pelé, se alguém quiser coloca no YouTube lá, Brasil e Itália, final de 70, tem o jogo inteiro. Pelé não jogou nada. Te juro, se assistem. Naquela final, Pelé, não sei se ele estava. Inclusive, bateu uma falta na arquibancada, cara. Ou seja, a gente tem que entender as coisas como elas são. E não. Veja, o Rios errou porque ele estava participando. Então acontece. Eu não estava vaiando o Rios. Você erra, eventualmente. A gente tem que ter paciência. Da mesma forma como a torcida tem que ter um pouco de paciência para entender que existem mais dificuldades do que o produto que nos é passado pela mídia impõe, e o esporte é diferente, e nem sempre o esporte é espetacular, percebam que, do mesmo jeito que a torcida tem que entender isso, o time também tem que entender que a torcida tem o lugar de fala dela, que é usar, às vezes, o time como saco de pancada, que às vezes a gente recebe o produto e o esporte é diferente, de que o ingresso é caro, de que o jogador recebe 100 vezes o que a gente ganha por mês, e de que a gente tem uma cultura que precisa ser aprimorada. A cultura, eu entendo que a gente tem a nossa personalidade, ok, sempre vamos ter a nossa personalidade, sempre. Mas a cultura, ela não é uma coisa fixa, ela muda. Então, com tanta comunicação que a gente tem, a mais importante é a gente entender que a torcida do Palmeiras, uma das coisas mais gratas que a gente tem no coração, é a herança cultural que a gente recebeu e a diferenciação que a gente pode ter em termos de senso crítico. Então, não adianta a gente agir como uma torcida qualquer. Me desculpe com os outros times que a gente está falando aqui pra gente. Mas nós temos nossa forma de entender as coisas. Vamos entender de uma forma olhando um pouquinho mais para frente, que a coisa vai se azeitar. Lembre-se disso. O que nos é vendido é um produto e o que nós assistimos é um esporte. São coisas diferentes. Não é não, pessoal? É isso aí, gente. Eu acho que essa discussão aqui entre palmeirenses de várias gerações, de palmeirenses mais calejados, né, nos bons e maus momentos, eu acho que é válida. Quem ouvir a gente aí, tiver a paciência de ouvir e comentar, descer a boca, meter a lenha, fica à vontade. A gente não vai arredar pé 1 milímetro, a gente pode até mudar de opinião, mas a gente não deixa de ter opinião, né? Então, o Diego acabou de voltar aqui, mas a gente já está encerrando agora nesse momento, nos preparando para um final de semana na Grande Barueri, onde teremos o derby, pelo primeiro derby do Campeonato Brasileiro esse ano na nossa casa, e esperamos que o resultado seja bom e ótimo dessa vez, com mais variações táticas, com mais riqueza de boas jogadas, com mais opções técnicas, que o nosso time é bom, tem muitas opções, e é problema da Abel. Abel, se vira, cara. Não temos nada com isso. Boa noite.
Tchau para todo mundo. Vamos em frente, Palmeiras. Até Avante, palestra! a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.